Olá, toda semana no Câmara Livre você é nosso convidado para falar sobre relações de vida. A ideia é sempre a mesma, que a gente insiste batendo na tecla toda semana, sempre às terças-feiras às 19 horas, com estreia aqui no programa na TV Câmara, depois nos horários alternativos que você já acompanha, sobretudo no final de semana. É trocar experiências sobre a vida e, a partir disso, oferecer você uma sugestão para olhar o mundo ao seu redor. E, com isso, quem sabe, fazer uma autorreflexão para dirimir planos, redirecionar alguns conceitos, se for o caso, mas, no mínimo, para oferecer uma sugestão para que você pense como você está lidando com o seu mundo nas relações humanas. Hoje nós vamos conversar com a Aline de Freitas Roveda. Ela nasceu na maternidade Santa Isabel, mas morava com a família originária no bairro Guadalajara, em Bauru, e hoje, depois, navegou na sua infância pelo Jardim Planalto, no tempo em que não existia Bauru Shopping. O tempo, porque o tempo nos engana, achando que a gente está falando de muito tempo, e não é assim. Ela é mais velha, tem uma outra irmã, de 30 e poucos anos, e é filho do seu Mário com a dona Rose. Rosinei. Qual a memória afetiva da sua infância? Você tem alguma imagem, um fato, que se você olhar para o tempo, lhe vem por alguma razão à mente? Sim, quando você perguntou da casa, né, onde eu sempre morei, na minha infância principalmente, e se tinha o Bauru Shopping ou não, me veio as ruas de terra, que não eram asfaltadas, né? E a gente brincava muito de terra, era muito gostoso fazer. E guerrinha de mamona também. Era muito legal. Tem algum objeto dessa sua memória afetiva também sua, seu ou da tua casa, que você se recorda? Vou dar o meu para servir de sugestão. O meu era uma lamparina, mas tinha um sentido, porque não tinha iluminação elétrica naquele período. Não, eu lembro de muito amor, sempre muito amor. Porque assim, essa casa ainda existe, né? Eles ainda estão lá, na verdade eles estão reformando, então assim... Não tem uma referência. Eu lembro muito da terra. Tem o portão antigo. O que o portão antigo lhe diz? O portão antigo era esse limiar, né? Entre a minha casa e a rua. Entre a minha casa e a terra, a liberdade. Pode ou não pode? O acesso ao mundo externo, fora do lar? Interessante. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Muito legal. É isso mesmo. E essa questão de liberdade é uma coisa que eu sempre busquei, né? Então tem muito a ver comigo. Tem sentido você olhar para o portão como simbologia hoje, imaginar que, por exemplo, as crianças, os sobrinhos, os primos que estão ao seu lado têm na mesma simbologia no portão um conceito não de liberdade, mas um conceito de frear tudo, porque a rua é muito mais perigosa, teoricamente, do que no seu período? Pode ser que sim. Apesar de que quando eles nasceram, né, o meu sobrinho nasceu, ele já nasceu num período diferente, né? Então, eu não sei se ele vê o perigo como a gente via antigamente, né? Antigamente, o perigo era mais você falar com o estranho. Hoje, o perigo está em muito trânsito, em muitas coisas. Talvez para ele isso não seja tão perigoso, né? Como para a gente era. Talvez ele já nasça acostumado com isso. Por que psicologia? Eu fui fazer psicologia porque eu tive uma série de problemas na infância e eu tive assessoria de psicólogos e me ajudaram muito. E eu notei também que eu sempre fui muito de escutar as pessoas, muito, muito. E aí eu fui procurar que profissão que se encaixava nessa minha habilidade natural de escutar e de ajudar as pessoas. E percebi que era psicologia, não tinha outra coisa para fazer. Sempre, uma pessoa era excluída na escola e eu que ouvia, eu que acolhia, eu que incluía no grupo. Você acabava sendo a conselheira natural das relações. Sempre foi assim, a vida inteira foi assim. Muita gente... eu acho que a psicologia me escolheu, né? Não sei se fui eu que escolhi a psicologia. Tá. Bom, mas... E tem sentido agora, depois da graduação, enfim, no outro horizonte, de que esse conceito acaba sendo bem aproveitado para você? Tem sentido, mas tem outras áreas também, né? Por exemplo, tem o coach, que também faz a mesma função e tem uma outra visão pela sociedade, uma visão mais positiva do ser humano. E a psicologia é muito focada em doença, né? Então tem essa diferença aí hoje. Tem mais possibilidades dentro do que eu faço, que eu sempre fiz.
O do que Câmara natural. Livre tem uma questão instigante, assim, natural, e eu vou aproveitar para comentá-la, mas já para inserir o próximo passo. Eu converso sobre vida, você me oferece as possíveis simbologias e eu vou fazendo recortes. Do portão para os ouvidos. Tá. As pessoas têm muita dificuldade de ouvir o outro. Ou porque estão com muita pressa, ou porque são muito individualistas. Tem sentido essa frase para você? Sim, faz muito sentido. As pessoas, elas se voltam muito para elas mesmas e elas esquecem desse contato com o outro. E o contato com o outro é... Tem um livro que chama A Escola dos Deuses. E lá ele fala que a gente tem na vida tem um jogo chamado Jogo dos Encontros. E que cada vez que você encontra uma pessoa, você tem uma grande oportunidade de aprender muito sobre você e sobre o outro. Então, essa relação, se você se predispõe a ouvir o outro, você aprende e cresce muito. Então, eu acho que a gente tinha que se dedicar a ouvir o outro. Eu lembro até hoje que um amigo meu, eu não tinha reparado para notar o quanto eu sou boa em ouvir as pessoas. Até que um dia um amigo meu virou para mim e falou assim: nossa, Aline, quando eu converso com você, eu sinto que eu realmente estou sendo ouvido e entendido. Isso é incrível. E aí, quando ele falou aquilo, eu falei, nossa, não são todas as pessoas que têm essa capacidade, mas como para mim sempre foi natural, né, eu não tinha me dado conta da importância disso. Você, logo depois da universidade, da formação em graduação, teve uma longa experiência, até recentemente, considerando o tempo de novo, com RH. As empresas sabem fazer seleção de pessoas? Olha, como existe todo tipo de profissional, existe todo tipo de empresa. Então, tem empresa que faz seleção de forma a beneficiar ela e o candidato e os funcionários, e tem empresa que, infelizmente, não, né? Não existe a forma corretíssima de fazer, eu não gosto disso, porque... Uma receitinha pronta. Muitas vezes você faz de uma forma intuitiva, você faz muito melhor do que uma pessoa que utiliza todos uma técnica, um conjunto de técnicas. Mas o que eu acho muito importante no processo seletivo, que eu acho que é a essência de tudo, é você considerar muito quem você está selecionando, a parte humana, e quem é a empresa, né? Porque tudo sempre se baseia no ser humano, na relação, né? Então, o que eu acho muito importante com relação à seleção, que muitas pessoas não consideram, é o seguinte, é quem eu quero na minha empresa, e se essa pessoa que eu quero contratar, ela vai se encaixar na forma como eu penso e na cultura da empresa. A ideia do perfil? Exato. Mas pela cabeça do dono ou pela característica da empresa? Ou às vezes as coisas não São as duas coisas, funcionam. na verdade. A empresa, ela é a cara do dono. Ela é a cara, na verdade, de quem está lá no dia a dia administrando, né? Muitas vezes o dono é uma pessoa que só coloca dinheiro. Então é meio relativo essa questão de dono. Mas a empresa é a cara do líder, vamos falar assim, de quem toca a empresa. E se você não achar pessoas que se encaixem com o perfil daquela liderança, aquela pessoa, ela não vai se encaixar, ela não vai... E aí vai ser ruim para a empresa e vai ser péssimo para a pessoa. Porque ela não se sentindo encaixada naquele ambiente, ela vai ficar estressada, ela vai se deprimir. Mas é possível sim, então, dentro das técnicas, das ferramentas disponíveis na psicologia, de RH, você colocar uma plataforma de tarefas a serem executadas num processo de seleção que possam identificar perfil. Mas a minha pergunta ainda vem anterior, então. A gente não está aqui para dedar ninguém, mas para discutir o tema, para poder acrescentar para as pessoas e transferir informação. Sim. O empresário, quando ele vai contratar os funcionários, da prática que você tem no dia a dia, ouvindo os seus colegas, não só do seu horizonte, ele senta com o RH e fala, olha, eu quero lhe dizer o perfil que estou procurando? Porque se ele não fizer esse primeiro exercício... Então, alguns empresários têm essa consciência, outros não. Outros querem ele mesmo fazer a seleção e não sabem o processo, não sabem o que implica, né? Porque o empresário, o que acontece? Ele geralmente é um técnico que saiu da empresa, tinha muita especialidade naquilo que ele fazia, saiu da empresa e montou outra para prestar serviço.
Então ele tem muita parte técnica do que ele faz, mas ele não sabe o relacionamento com as pessoas, ele não sabe administrar uma empresa. Isso é um perfil geral dos empreendedores do Brasil, mas existem diversos tipos de perfis de empreendedores. Estou dando um exemplo mais comum. Claro. Então, assim, o que é mais comum é o profissional de RH, se ele chamar, se ele contratar, perguntar para ele, fazer o inverso. Ele pergunta qual é o perfil que você prefere. Montou a base. Exato. E aí vai da sensibilidade do profissional de RH não identificar só perfil de competências, mas também qual é o perfil de quem vai ser a liderança e qual é o perfil do liderado. Né? Porque não adianta nada. Se você tem um líder que não gosta de ouvir não do seu colaborador, você contratar uma pessoa que seja outra liderança que vai bater de frente com ele. Não vai resolver. Vai criar um embate e um clima ruim na empresa, não vai fluir. Né? Agora, da experiência do recorte que a gente tem aqui, uma outra situação. A gente encontra poucos casos, mesmo conversando aqui com empresários, com donos de empresas, com o pessoal do mercado de trabalho, administração, economia, enfim, gestores, Sebrae, instituições todas, empresários que investem, a palavra é investimento, um conjunto de horas para cursos ou treinamentos de relacionamento interpessoal no seu ambiente coletivo. E é a base de tudo, né? Porque a base são as relações. Se a pessoa investe em autoconhecimento, em saber como ela é, e aí depois investe em como ela se relacionar melhor com os outros, ela vai ter resultados muito melhores. Tem um livro que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tá. E o autor, ele fala justamente isso, de grandes empresários que nem tinham muitas capacitações técnicas, mas como sabiam se relacionar muito bem, tiveram muito sucesso na sua carreira como empresário, empreendedor. E então essa parte de relação humana, eu acredito que seja a base para que as coisas continuem a dar certo. Se o empresário ele tem uma demanda no que ele faz muito grande do mercado, ele não vai se preocupar com essa parte de relacionamento. Mas para ele se manter no mercado, ele tem que evoluir. Para você mais sintético, objetivo talvez, dessa experiência de 8 meses lá em Brejo Alegre, da Aline, recém-saída da universidade, trabalhando com RH, com a mão de obra bastante operacional, trabalhadores de usina e álcool, que tal? Essas empresas olham questão de RH ou é fazer uma seleção em série? Olha, Porque o conceito braçal ali do resultado físico de produção está quase latente na minha cabeça como leigo. Então, a gente tinha duas frentes. Tinha a frente agrícola, que era muito isso, de colocar pessoas para dentro que já tinham experiência cortando cana. E tinha a minha parte, que era a parte industrial, que eu fazia a seleção para técnicos em açúcar e álcool mesmo. Pessoas que sabiam mexer com todo o processo de açúcar e álcool. É outro perfil. É outro perfil. Então, no meu caso, eu tinha que fazer uma seleção mais apurada, né? O pessoal da agrícola não tinha tanta essa necessidade, até porque eles já conheciam, eram profissionais que já vinham fazendo esse serviço de outras safras. Né? Deixa eu complicar no outro sentido, mas sempre com a ideia de transferir informações, eu fico tranquilo aqui, porque sou leigo, né? Jornalista é um generalista por natureza. Tem um profissional num determinado ramo qualquer, vai lá, mecatrônica, que ele é um gênio, ele é muito bom de cálculos, ele consegue fazer exercícios lógicos, ele vai me resolver um baita problema. Só que ele vou usar a expressão também, leigo, um neurótico, difícil de lidar, não fala, ele tem dificuldades de relacionamento muito graves. E aí, o que você faria se você fosse a minha selecionadora de RH como psicóloga com esse perfil? Eu vou chegar para você como proprietário e vou perguntar, você quer uma pessoa, você tem problema com pessoas neuróticas? Se você falar que lida bem com pessoas neuróticas, ok de eu contratar essa pessoa, porque você vai saber lidar. Agora, se você for um outro neurótico que bate muito de frente com ele, não vai funcionar. Então, eu vou mostrar para você o perfil do candidato e você vai escolher o que você prefere, né? Mas foi muito interessante isso que você me perguntou, porque no final de semana agora eu estava conversando com um amigo que estava falando de um outro amigo engenheiro, extremamente competente,
que está desempregado faz mais de 1 ano e meio porque não sabe se relacionar. Nesse caso, ele não precisa tomar conta disso também, até pela questão da vida dele. Sim, natural, ele precisa olhar para si. E se inserir dentro da realidade. Porque aí, conforme ele vai ficando longe do mercado de trabalho, ele vai se afundando. Ainda mais para o homem, que tem essa necessidade muito grande de prover, né? É muito triste ficar longe do mercado de trabalho. Se ele olhasse para dentro, se desenvolvesse, ele podia estar muito, né, muito além de onde ele está hoje. Como que a Aline, psicóloga, olhou para dentro de si como ser humano, gente, pertencente ao seu universo, e num determinado momento disse para si, eu preciso virar a mesa. Ou eu quero virar a mesa. Bom, eu estava trabalhando com RH e eu estava insatisfeita porque eu vejo que as empresas ainda não dão o devido valor, né? E eu sempre gostei muito do mundo online. E eu gostei também bastante de organizar cursos. Eu ficava extremamente feliz de me relacionar com as pessoas ao vender os cursos e de ver que as pessoas estavam aprendendo com aquilo que eu estava proporcionando, né? E eu juntei as duas coisas. Eu falei, então eu vou investir no mundo online, vou começar a estudar mais e a investir no mundo online mais relacionado a cursos, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Porque eu estava insatisfeita com o que estava acontecendo com a RH. Eu sempre gostei de RH, mas eu não estava feliz. Eu estava trabalhando muito, tendo pouco retorno e pouco reconhecimento. Sem rotular, mas para identificar no nosso bate-papo aqui no Câmara Livre, o mercado na área literária tem há um bom tempo já uma sedimentação e o público respondeu por isso é que ele se desenvolveu de publicações relacionadas ao que se chama de livros de autoajuda, de forma genérica, de forma aberta. Na área de cursos e de relações presenciais do dia a dia, este é um segmento também que, pelo que a gente está fazendo a amostragem aqui, também está em efervescência. Sim, sim, com certeza. Parece que hoje, cada vez mais, as pessoas estão buscando cursos para se conhecerem e se relacionarem melhor com os outros. Ainda existe muita resistência, mas conforme uma pessoa vai vendo a mudança da outra, ela vai perguntando, o que você fez para mudar? E aí a pessoa indica, eu fiz tal curso, eu li tal livro. O ser humano é um ser esquisito, né? Ele vai, se esgarça nas relações humanas, percebe que está em processos de competição brutais, retira o mundo coletivo de si, entra num processo tal de individualismo interno, até que ele esgarça essa relação a tal ponto que ele começa a olhar a necessidade de ter que parar o tempo e prestar atenção no outro. Sim. Precisa ir no limite, às vezes, para voltar para as origens? É que nem a gente falar da questão da tristeza e da alegria. Muitas vezes você precisa conhecer a tristeza para dar importância para a alegria. Então, essa questão, essa dicotomia, ela é do ser humano. Então, em alguns momentos, a gente precisa chegar no fundo do poço, né? Seria melhor se não fosse assim, mas para que a gente conheça e busque o outro lado. Como funciona a mente milionária, Aline? A mente milionária tem diversos segredos, né, sobre isso, e o livro do Harvey fala muito bem disso. Mas uma das coisas muito importantes para você ser uma pessoa de sucesso e em busca dos seus milhões é não se fazer de vítima, é ser autor da sua própria história. Isso foi uma das coisas que mais me marcou no livro e nos seminários do Harvey. Outra coisa também é você agir apesar do medo. Ter atitude apesar da sua insegurança, apesar dos seus monstros internos. Vamos falar assim? Mas se eu estiver aberto para identificar, como a gente estava falando do neurótico aqui, emprestando ele de novo, sempre de forma aberta, né? Sem nenhum pré-julgamento, só como identificação. Se eu estiver aberto para identificar quais são os meus monstrinhos, se eles são grandes ou não, às vezes eles nem são do tamanho que a gente acha, mas geralmente pelo menos não. De me abrir para olhar para dentro, eu abro um outro horizonte aqui, potencialmente, pelo menos. Sim. O olhar para dentro, ele faz com que a gente cresça demais. Quando a gente se conhece, quando a gente entende como a gente funciona, a gente sabe lidar melhor com o que nos acontece. A gente sabe lidar de uma forma com que nos ajude a crescer. É possível você identificar
alguns traços de personalidade através da grafia? Sim, com certeza. Diversos, muitos, muitos. Inclusive tendência a suicídio, a gente consegue identificar. O humor da pessoa, se ela é uma pessoa que está com depressão, ou se ela é uma pessoa bipolar, a gente identifica também. A gente identifica como ela se relaciona com os outros, né? Se ela gosta de atividades em grupo ou não, se ela tem preferência por atividade individual, como ela enxerga o mundo, se ela enxerga de uma forma mais... se ela coloca um crivo de avaliação, que é o perfil do introvertido, ou se ela pega o objeto, capta o objeto por ele mesmo, né, através do que ela enxerga. Então dá para identificar muita coisa. Ao olhar e ler sobre o mundo e o ser humano, as suas conexões e não conexões, as suas questões interiores ou exteriores, no tempo, o que você diria sobre a sua forma de se olhar? Você acabou sendo mais benevolente? Você conseguiu alçar questões que não estavam tão claras para você, para seguir eventualmente um novo rumo? É outra coisa? Quando você faz psicologia, ou quando você começa a estudar o ser humano e as razões por trás de tudo que acontece, você sim, primeiro fica muito mais paciente, porque você entende o que está por trás do que as pessoas fazem e falam, né? Você entende o mecanismo por trás de muita coisa. Então você consegue atuar no meio social de uma forma muito mais tranquila, não só reagindo ao que te acontece, mas tendo uma resposta bem posicionada e bem assertiva mesmo, bem direcionada, de acordo... Você se torna ator mesmo, autor da sua própria história. É muito interessante. Só vivenciando isso que a gente consegue, que você consegue saber exatamente o que é isso. Mas quanto mais você entende do ser humano, melhor você se relaciona, mais você extrai do relacionamento com as pessoas, tanto para você como para o outro. Então é como se você... Aquele filme Matrix. É como se você visse os códigos que estão por trás das coisas. Então vale muito a pena, eu aconselho, se você tiver a oportunidade de conhecer sobre o ser humano, ou quem está nos assistindo, conhecer sobre si e sobre os outros, como as relações funcionam, o que tem por trás, os motivos de cada pessoa, tudo fica muito mais fácil de você manejar, de você... É muito interessante, só vivenciando mesmo. Onde você se vê em Rose? Tem algum traço, alguma questão? Tem. A minha mãe, ela sempre teve um protagonismo feminino, com características masculinas muito fortes para a época. Ela é formada, para você ter uma ideia, em tecnologia de sistemas elétricos, né? E ela é uma mulher de mais de 60 anos. Então, só botar isso no tempo para entender como... Ela foi uma pioneira nisso, né? Uma das pioneiras, porque que mulher que estava na área de eletrônica, de tecnologia naquela época. Então, assim, eu tenho muito disso dela em mim. Essa questão de... Eu sou uma das poucas mulheres que estou em meio de grupos de network que a maioria é homem, né? E é muito bacana quando eu comecei a frequentar esses grupos que eu encontrei outras mulheres com o mesmo perfil. E aí eu me senti mais em casa. Tem alguns padrões que as pessoas repetem e nem sempre os padrões são regra, mas como todo padrão, eles são comentados às vezes à exaustão. Dizem que as filhas mulheres fazem uma autorreflexão em relação ao pai e não à mãe. Isso aconteceu com você e o seu Mário? Eu e meu pai, a gente é muito mais próximo do que eu e minha mãe, sempre, a vida inteira. Geralmente a filha e o pai são mais próximos mesmo. Então você está no padrão. Mas depende muito, né, também do pai, né? O meu pai, ele sempre foi muito carinhoso conosco, né? Então eu sempre tive muito mais proximidade com ele, com certeza. E eu tenho muitas características dele, muitas mesmo. Aline, onde você quer chegar? Muito mais sucesso do que eu tenho hoje, muito mais dinheiro do que eu tenho hoje, muito mais amor do que eu tenho hoje. O Harvey, no livro dele, ele fala que ou você está crescendo ou você está morrendo. Então, o meu objetivo é estar crescendo sempre. Eu quero estar sempre evoluindo, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto
relacionamento também. Então eu sempre busco mais. E eu incentivo as pessoas a fazerem isso, porque é incrível quando você pode conhecer mais e crescer. Mas dinheiro é meta nessa história aí ou Claro, é uma questão de... com certeza. conforto, O dinheiro enfim? faz parte, a gente vive num mundo capitalista. O dinheiro é mais uma parte da nossa vida. Ele tem que ser considerado. E é isso que o Harvey fala tanto. Quando você desconsidera uma área da sua vida, você deixa de lado, você está sendo... você está deixando essa área morrer. É como se você não regasse uma planta que você tem toda manhã na sua casa. Você deixa ela morrer. Então, da mesma forma que você tem que regar o amor, você também tem que regar essa questão de obter dinheiro e de trabalhar com ele. Faz parte da vida. Como todo recorte, uma série de questões eu não recortei com você. Se tiver alguma questão que você tem vontade de falar, sinta-se à vontade. Eu queria falar, eu achei bacana, muito bacana essa conversa, e eu queria falar que eu acho que as pessoas devem se permitir, se conhecer mais e conhecer os outros. Essa questão de se você está crescendo ou está morrendo é muito séria, né? Quando as pessoas deixam de se conhecer, deixam de evoluir, elas vão definhando aos poucos. E o nosso corpo, até a questão da musculatura, quando você não trabalha isso, ela vai definhando. E quando você trabalha, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. Então, se a gente tem esse potencial dentro da gente, vamos desenvolver, vamos trabalhar, não vamos deixar isso morrer por causa do que as outras pessoas falam ou por medo de como eu vou ser visto diante das pessoas. Não vamos. Cada um tem uma luz muito grande, um potencial muito grande para ser desenvolvido. E é lindo quando a pessoa vai atrás de desenvolver isso. Você vê ela desabrochar, é maravilhoso. Agora, quando a pessoa se fecha e não deixa esse potencial vir à tona, na minha opinião, é extremamente triste. Eu fico chateada pela pessoa, porque eu vejo muita possibilidade. E esse potencial, Nelson, não precisa ser um negócio grande, é uma pessoa que vai ser milionária e que vai ter muito sucesso na vida. Não, uma pessoa que de repente cuida muito bem do seu sobrinho ou de alguém da sua família e faz aquilo lá cada vez melhor. Então é se desenvolver no que você é bom, ficar cada vez melhor nisso e contribuir para a sociedade. Preciso lhe contar que a gente tem 7 centenas de encontros como esse aqui no Câmara Livre, programas de número 700. E por causa da dimensão dos recortes, nessa função pública aqui, ia deixar no ar um convite para que daqui a algum tempo a gente volte a falar do tempo e o que a gente fez com o nosso tempo, para ver se no nosso recorte a gente cresceu para um dia morrer em paz. Muito obrigada, adorei fazer parte disso, mexe muito com a gente mesmo, né, com a nossa essência. Gratidão mesmo por essa oportunidade. Obrigado. No Câmara Livre de hoje nós conversamos sobre, ou com, Aline de Freitas Roveda, sobre relações de vida. Até o nosso próximo bate-papo.